Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 21 a 26. Paulo envia a Macedônia, Timóteo e Erasto. Versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Atos 19. Esse capítulo ele é bem extenso, nós estamos dividindo em várias partes para melhorar o entendimento e não ficarem vídeos muito longos. Aqui nós vamos iniciar no versículo 21, onde Paulo envia a Macedônia, Timóteo e Erasto. Lembrando que eles estavam em Éfeso, que é na Ásia. E agora Paulo está enviando seus discípulos para a Macedônia. No versículo 21, iniciando o estudo. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito. Aqui eu já vou fazer uma reflexão. Quando fala que Paulo resolveu no seu espírito, quer dizer que Paulo sentiu um desejo, uma vontade forte. Sabe quando a gente acorda com aquele sentimento, fala, nossa, cara, tô com um peso no coração, tenho que ligar para minha mãe. É esse sentimento que Paulo teve naquele momento. É o agir, meus irmãos, do Espírito Santo na vida de Paulo. Nesse caso, o Espírito Santo, ele acaba nos conduzindo conforme os planos de Deus para a nossa vida. E o que Paulo decidiu em seu espírito? Continuando aqui no versículo 21. Ir a Jerusalém. Olha a ênfase no verbo ir. Passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo tinha um desejo no seu coração, um agir que era maior que ele, que era mais forte que ele, que era do Espírito Santo de Deus, que ele deveria continuar a sua trajetória missionária. E algo estava o levando para Roma. Por que é importante essa informação? Nós vamos ver no decorrer do estudo. Uma referência bíblica, meus irmãos, para confirmar, lembra que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia confirma as informações que estão aqui. Está lá no Evangelho de Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, quem que disse? Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo está seguindo o mandamento de Jesus. Versículo 22. Tendo enviado a Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então Paulo enviou seus discípulos para Macedônia para iniciarem os trabalhos, enquanto ele permaneceria mais um pouco ali na Ásia. Aqui eu vou trazer mais uma vez uma referência bíblica para fazermos a correlação com o estudo aqui de Atos 19 e com os mandamentos de Jesus, que está lá em Mateus 28, versículo 19. Lembra que eu enfatizei o verbo ir? Agora começa Jesus dizendo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui mais uma vez confirmando, o id é o mesmo verbo ir, que eu enfatizei ali no começo. E fazei discípulos, é o que nós estamos mostrando aqui, Paulo enviando os seus discípulos para iniciarem o trabalho em outra região. É levar o evangelho, é espalhar as boas novas. E veja como é importante, eu enfatizei aqui também, o verbo ensinando-os a guardar. Então aqui está ensinando, o verbo ensinar, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que agora nós vamos ver na sequência do estudo aqui desse capítulo, desse trecho de Atos 19, por que é importante essa mensagem. No versículo 23, aqui, meus irmãos, surge um personagem chamado Demétrio, e ele excita um grande tumulto em Éfeso, no versículo 23. Por esse tempo, ou seja, naquele tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Observem que eu estou enfatizando a palavra caminho, porque logo ali nos próximos versículos nós vamos confrontar caminho com descaminho. Mais uma referência bíblica falando sobre o caminho. João 14,6 é muito conhecida de todos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse caso específico, o caminho ao qual se refere é Jesus Cristo. É sobre os mandamentos, é sobre o evangelho, é sobre o ensino a qual Paulo estava realizando naquela região. Quando eu falo Paulo, meus irmãos, não quer dizer que necessariamente é só ele, mas é que Paulo era o líder daquela missão. Como nós vimos agora há pouco, ele enviou Timóteo e Erasto à Macedônia. Continuando aqui, versículo 24. Pois um ourives. O que é um ourives? Ourives, meus irmãos, é um artesão ou um comerciante habilidoso que trabalha com ouro e prata, fabricando e vendendo objetos preciosos, como joias e ornamentos. E nesse contexto do estudo, imagens de deuses. Eu quis enfatizar aqui algumas palavras nessa definição do que é ourives, que é comerciante vendendo objetos preciosos. Observem aqui que é um comerciante. O que o comerciante busca? O lucro. O comerciante visa o lucro. Mas ele pode ser um comerciante cristão e visar o lucro? Sim. O lucro em si não é pecado, não é contra a palavra de Deus. Mas muitas vezes a forma pela qual você obtém o lucro, principalmente a qualquer custo, realizando atividades que vão contra a palavra e o ensino de Deus, isso sim é pecado. Mas obter o lucro para trazer o sustento, para trazer uma prosperidade, desde que você viva conforme os mandamentos de Deus, não há problema nenhum. Continuando aqui, pois um ourives chamado Demétrio, lembra do personagem que ia surgir agora? Que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Então observe, aqui nós estamos falando de um ourives que fazia nichos de Diana. Nichos, meus irmãos, aqui nesse contexto, refere-se a réplicas em miniatura do templo de Artemis, ou Diana, que é uma deusa grega, e que dava muito lucro, dava dinheiro para eles. Tem algum problema os caras terem o dinheiro, o lucro? Não, não tem. Mas neste caso, tem sim, pois eles estão fazendo deuses de ouro, de prata, falsos deuses,
para serem adorados pelos gregos. Se vocês observarem todo o contexto ali, na sequência do estudo, vocês vão entender que não é pela fé, não é pela adoração à deusa, mas é pelo lucro, pelo dinheiro. Então não se trata de uma discussão de fé diferente, mas da fé cristã versus o lucro dos fabricantes dessas imagens, os ourives. No versículo 25, convocando-os, então está continuando, né? Juntamente com outros da mesma profissão, ou seja, Demétrio, ele convocou os outros ourives que também fabricavam essas imagens, que ganhavam dinheiro com ela, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. É daí que nós ganhamos dinheiro, é por isso que nós somos ricos. É pela fé das pessoas na deusa Diana, não propriamente da nossa fé, porque o que nos importa é o lucro, é a prosperidade. Isso é o que está dizendo nesse trecho de estudo. É importante observarmos, meus irmãos, que a fé não importa para eles. Eles não estão falando aqui, não estão debatendo, poxa, ele está contra a nossa deusa, não. Ele está falando da sua própria prosperidade, do seu lucro. Eles não estão contestando o evangelho propriamente dito, mas as consequências da fé em Jesus. No versículo 26. E estáis vendo, Demétrio continua falando, tá? E ouvindo que não só em Éfeso, que era na Ásia onde eles estavam, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Ué, mas Paulo não era do caminho e agora está dizendo que ele está desencaminhando? Na verdade, irmãos, nós temos que ter atenção ao contexto. Aqui é Demétrio falando. Quando ele fala que está desencaminhando, quer dizer que Paulo está trazendo as pessoas para uma outra fé, que é o que significa desencaminhar nesse caso. Mas para nós cristãos que conhecemos a Jesus, nós sabemos que o caminho é Jesus. Então, quando um cristão se refere ao caminho, ele se refere a seguir Jesus. E nesse caso, como não era um cristão falando, era o ourives, Demétrio, o descaminho que ele fala é que está tirando aquelas pessoas da fé em Diana. Na verdade, Paulo estava colocando as pessoas no caminho, ou seja, elas estavam perdidas, elas estavam desencaminhadas, crendo em falsos deuses. Cuidado com o contexto, é muito importante, pois nesse momento quem está falando é Demétrio e não Paulo. Continuando aqui no versículo 26, então o que Demétrio vinha falando? Afirmando, aqui Demétrio está dizendo aos outros ourives, tá? Afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então que Demétrio estava contando para os outros ourives o que Paulo estava falando e que estava atrapalhando o seu negócio. Observem, ele não está preocupado com a própria deusa, ele está preocupado porque Paulo vem afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, ou seja, os que eles fazem e vendem e tem muito lucro em cima disso, não são deuses, não são santos, são imagens inanimadas que não servem para nada e que inclusive vão contra os mandamentos de Deus. Vou trazer aqui uma referência que é bíblica, não é minha, está escrito lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso aí faz parte daqueles 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. É a base da fé
nesse nosso Deus, o único Deus, o Deus vivo. Trouxe também uma referência em Salmos 115, dos versículos 4 a 8, que diz: prata e ouro são os ídolos deles. Observem que aqui ele começa falando que os ídolos não são propriamente os deuses aos quais eles representam, mas o ouro e a prata, que gera lucro, obra das mãos de homens. Continuando aqui, está o Salmo 115. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem. Então aqui o salmista está dizendo que é para essas pessoas que fazem ídolos com a intenção de adorá-los e obter lucros, que eles se tornem iguais a eles, ou seja, que tenham boca e não falem, que tenham olhos e não vejam, enfim. E todos quantos neles confiam. Aqui o salmista diz que tanto as pessoas que fazem esses falsos ídolos, quanto as pessoas que confiam nos falsos ídolos, se tornem iguais a eles, ou seja, inanimados, sem vida, sem condições de ver, de enxergar, de andar, enfim, é uma reflexão. Se vocês quiserem, voltem lá no Salmo 115 e vejam o Salmo todo, para que vocês entendam o contexto da mensagem. Para concluir esse trecho de estudo, meus irmãos, vejam como a humanidade se mantém a mesma desde os primórdios da fé. Nós estamos falando aqui de algo que passou há 2000 anos atrás e nós continuamos vendo a mesma coisa acontecer nos dias de hoje. A corrupção promovida pelo dinheiro e pelo poder continua se repetindo. Aqui muitos dizem, não é que eu sou contra esse tal de Jesus, mas é que as suas palavras, o seu ensino, atrapalham os meus planos, o meu lucro, a minha vida. A vida dos outros não me importa, cada um que cuide de si mesmo. Lembrem-se, meus irmãos, dos 2 mandamentos que Jesus nos ensinou, que é totalmente contrário a isso. E é por isso que as pessoas combatem tanto o Evangelho de Jesus Cristo. Até os dias de hoje, desde aquela época. Não se trata de fé, se trata de poder e de dinheiro. O dinheiro em si não é mau, mas o apego ao dinheiro. O poder que as pessoas querem manter sobre as outras pessoas. E isso se reflete tanto na sociedade de maneira geral, como na política, como na religião, dentro das instituições religiosas. O lucro e o poder prevalecem até hoje, e em muitas delas, poucas se mantêm firmes no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Como eu sempre digo e repito, eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um que julgue-se a si mesmo. Vou trazer os mandamentos na referência bíblica aqui de Mateus 22, dos versículos 37 a 39, onde o próprio Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.